O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estais livres da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela. Imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para lhe dar de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Então, esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Não, gente, mais com força, eu também não comi, por isso temos que responder junto. Amém? Amém. Isso, agora pode sentar-se quem quiser. Eu não sabia que ia ser filmado, senão eu tinha cobrado mais caro. Eu não sabia desse detalhe, o Padre Martins não me falou quando eu convidou. Queridos, tem alguém aqui do Nordeste? Quem é do Nordeste? Levante a mão. Tem alguém aqui de Sergipe? Quem é de Sergipe lá do fundo? Muito bem, pode baixar a mão. Eu sou de Sergipe, de uma cidade chamada Itabaiana, e lá na minha cidade, o padroeiro é Santo Antônio e Almas. Então, se Deus quiser, um dia eu serei o padroeiro da cidade, porque todos que movem as almas lá também é padroeiro da cidade. Então, a cidade é consagrada, tem como patrono Santo Antônio e Almas, de Itabaiana. Tem que ser de Itabaiana, não é qualquer alma não, tá bom? Então, se Deus quiser. E nós vamos celebrar, estamos celebrando essa missa, essa novena, nos preparando para o dia de finados. E o Marcos disse assim: você prepara uma reflexão que ajude a comunidade a se preparar para esse dia, para essa realidade. Eu queria dizer a vocês o seguinte, né? No dia a dia, tudo que a gente, ou quase tudo que nós presenciamos, é contrário a essa preparação para a vida eterna. Porque assim, nós pregamos, e nós sabemos disso, né? Que a gente saiu nu do ventre da mãe, não é isso, ministra? Nós, quando nascemos, não nascemos nu. A senhora já viu um bebezinho quando saiu dentro da mãe? Um menino ou uma menina? Nunca viu? É nu que sai, totalmente nu, de espírito. E um dia, nós voltaremos para a eternidade, aí alguém vai escolher uma roupa para nos preparar nesse último momento.
e não vamos levar muita coisa. Agora eu digo que a sociedade nos prepara de forma contrária, porque sempre há uma motivação para nós juntarmos algumas coisas na nossa caminhada. Nós trabalhamos e quase todas as pessoas, quase todas, tem uns imprudentes que não, mas são motivados a ter uma poupança, a ter uma conta, a guardar um pouquinho para uma necessidade. Vocês não já ouviram isso na família de vocês ou não? Então, sempre nós somos motivados a guardar. E tem pessoas que ficam preocupadas assim: quando eu ficar idoso, quem que vai cuidar de mim? Então eu precisava ter alguns recursos para essa realidade, porque a minha aposentadoria é muito pouca. Então eu precisava ter algo a mais. E isso vai nos motivando a um certo apego. Tem pessoas também que já trabalhou, agora já poderia descansar, mas ainda continua trabalhando um pouco mais, porque eu quero juntar um pouco mais. E nós nos preparamos para tudo, viu? Para emagrecer, para ficar bonito, para ficar jovem, mas eu nunca vi ninguém dizer assim: eu estou me preparando para a morte. Eu não ouvi ainda ninguém falar isso, né? E a igreja convida em alguns momentos, assim, a gente na missa de sétimo dia, quando é missa de finados, e eu costumo falar sempre, quando vou celebrar uma missa de finados de 7 dias lá na Maroca, eu digo assim: a morte não é uma fatalidade que aconteceu com esse irmão há 7 dias atrás, e não vai acontecer com nenhum de nós aqui presente. A morte não é uma fatalidade, a morte é algo certo, que aconteceu com esse irmão, que hoje nós estamos celebrando 7 dias, quando eu estou celebrando em 7º dia, e vai acontecer com todos nós, e nós precisamos nos preparar para essa realidade. E depois, quem quiser fazer uma leitura bíblica que vai ajudar sobre essa realidade, pegue o Evangelho de São Lucas, o capítulo 12, a partir do verso de número 35 ao de número 48. Quem trouxe a Bíblia e quiser marcar e depois fazer a leitura, ali nos oferece um texto que nos convida, cada um de nós, a sermos vigilantes, a estarmos preparados para a vinda do Senhor. E cada um de nós somos convidados a refletirmos um pouco: como é que eu estou me preparando na minha vida, no meu dia a dia? E aí nós deveríamos, assim, já com essa ideia, até essa ideia clara. Alguns santos na vida da igreja, eles sempre recordavam da morte. Tinha santos que na sua cela tinham uma caveira, para que eles lembrassem que um dia também eles iam passar por aquela experiência. E isso é muito importante para cada um de nós, porque às vezes nós vivemos aqui na Terra como se nós fôssemos eternos. E eu gosto de um teólogo que ele faz uma comparação, e também o Concílio Vaticano II define a igreja como o povo de Deus a caminho. E vocês imaginem uma caminhada, a vida da gente fazendo uma analogia, uma comparação com uma caminhada. E a caminhada você se prepara em casa, aí em casa você tem ali os seus familiares, os seus parentes, alguns têm mãe, outros esposa, filhos, e você está se preparando para fazer essa caminhada. E você vai fazer esse percurso. E ao longo do percurso, tem pessoas que você vai encontrar já quando você é criança, na escola, outros quando você já está na adolescência, outros quando você é um rapaz, um homem já maduro, um idoso. Alguns vão ficar na sua vida, vai caminhar uma parte, fazer uma parte do percurso com você, outros só passa e lhe dá um bom dia, uma boa noite. Então isso tudo vai juntando, e no final você vai estar concluindo essa caminhada e você vai estar retornando. E nós também deveríamos ter assim muito consciência disso, né? Eu estou aqui de caminhada, estou fazendo uma passagem e depois eu retorno para a minha casa, eu retorno para a casa do Pai. E vocês sabem, quando a gente vai fazer uma caminhada, dificilmente a gente leva muitas coisas, porque a gente não vai precisar. Talvez uma água, sei lá, um chinelo, algo mais menos o possível. E nós também, às vezes, nós ficamos muito preocupados com muitas
muitas coisas no nosso dia a dia, com muitas malas, com muita bagagem, e nós não precisamos disso durante a nossa vida, a nossa caminhada. Eu não sei se aqui alguém já pensou assim, em levar uma vida mais leve. Leve no sentido dos relacionamentos, que às vezes nos machuca, nos perturba, e uma leveza sem ter muito apego às coisas materiais, porque as coisas materiais é sempre para nos servir e não para nos escravizar. E tenha cuidado, porque todo objeto que você adquire, em parte, ele vai tomar um certo tempo seu e vai tornar você, em parte, escravo. Então nós temos que ter cuidado. Isso acontece quando você tem uma casa, quando você tem uma casa na praia, uma fazenda, um sítio, tudo isso pode lhe atrapalhar na sua caminhada, isso tudo pode lhe causar um peso, vai lhe tomar tempo, vai lhe tomar dinheiro, vai lhe tomar atenção, e nós poderíamos levar a vida um pouco mais leve nesse sentido, né? E nos prepararmos para um encontro definitivo que um dia teremos com o nosso Deus. Nós precisamos nos prepararmos para essa realidade. E eu digo para vocês, nós nos preparamos bem para a morte quando nós vivemos de uma forma plena, quando nós temos uma vida tranquila e harmoniosa. Há uns dias atrás, teve um velório de uma senhora que ela, no decorrer da vida, ela teve muitos desencontros com vizinhas, com o esposo, e agora, no final da vida, quando ela adquiriu algumas enfermidades, que ela estava no leito da morte, ela queria se reconciliar, queria pedir perdão. Mas alguns estavam em outros estados, em outras regiões, e não foi possível ela juntar tudo isso. E isso nós temos que arcar com as consequências. E nós precisamos ter isso claro, né? Porque às vezes assim, tem pessoas que estão muito encaixadas no que se refere a casamento, a vida matrimonial, e depois, agora no leito da morte, quer consertar tudo. Alguém que abandonou a sua esposa, abandonou os seus filhos, agora quando está no leito da morte, eu quero me reconciliar. E nem sempre isso é possível. Eu não sei se vocês já ouviram a parábola das virgens, que são 10, que está no Evangelho de Mateus. São 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. E de repente, no momento que elas estão se preparando para o encontro do noivo, falta o azeite nas lâmpadas, e 5 têm o azeite suficiente e as 5 acaba, e elas vão pedir as que têm o azeite, e elas não podemos arrumar, tem que comprar lá fora, porque o que nós temos não é suficiente. Outro dia a gente estava fazendo essa reflexão lá na paróquia, dessa passagem da Sagrada Escritura, e alguém perguntava assim: por que essas virgens, elas não emprestam, elas não arrumam um pouco do azeite? E eu disse assim: porque o ensinamento da parábola não permite, porque o ensinamento da parábola é justamente o sentido da vida. E se eu estraguei toda a minha vida no decorrer com coisas desencontradas, agora, no momento do encontro com o Senhor Jesus, eu não vou poder novamente entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo e levar toda aquela vida. Então eu tenho que arcar com essas consequências. Aí quando eu falei isso, a mulher falou assim: não entendi nada. Aí eu disse assim: imagine o seguinte, durante toda a sua vida, você estragou o seu pulmão com o cigarro, ou sua saúde com a bebida, e agora já quando você é adulto, alguém chega para você, ou você vai numa consulta e um médico chega para você e fala assim: olha, foi constatado que você tem um câncer no pulmão. E nesse momento, não é Deus que está lhe castigando, são consequências das suas ações, da sua obra impensada, e você não vai poder agora voltar a ser criança para você dizer: eu não vou mais fumar, eu agora vou cuidar, vou zelar da minha saúde e do meu pulmão. Então, nós vamos ter que arcar. Não é Deus que está castigando, é consequência de ações que eu pratiquei. Então,
Por isso que não poderia eu não posso dar a minha vida, a minha saúde para alguém que está no leito do hospital. Ele tem que zelar, ele tem que cuidar, ele tem que preservar o seu azeite, ele tem que viver bem para no momento da morte ele ter também uma partida tranquila. E nós temos que ter muito cuidado com ações que nós não podemos. Vocês sabem que as nossas ações nós não podemos voltar atrás. Nós podemos até nos arrependermos, mas eu não posso voltar atrás novamente e ser criança. Outro dia eu estava substituindo um colega que era capelão lá no Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista. Eu trabalhei no tempo lá próximo, numa paróquia chamada Nossa Senhora do Caminho, e lá tinha um senhor que veio da Bahia e estava internado, e ele falava assim, a filha dele pediu que eu fosse conversar com ele, eu fui conversar com ele, e ele conversou e disse: padre, eu vim da Bahia, estou aqui na casa da minha filha e estou me preparando para fazer uma cirurgia de próstata, mas eu não vou fazer aqui nesse hospital. Ele estava no hospital do Itaim. Quando eu estou aqui me preparando, quando for fazer a cirurgia eu vou para Itaquera, vou ser transferido para o hospital de Itaquera. E assim aconteceu. Aí passou mais umas 2 semanas, eu tinha concluído o tempo que estava substituindo um colega, que era o capelão, e a filha desse homem foi novamente na minha casa e disse assim: padre, o senhor poderia ir atender novamente o meu pai e conversar com ele? Que ele disse que gostou muito de ter conhecido o senhor e conversar. E eu fui, dessa vez aqui no hospital de Itaquera, no Hospital Santa Marcelina. E lá ele disse assim: padre, eu já fiz a cirurgia e eu não vejo a hora de eu ir para casa. E eu tentando confortar ele, dar uma palavra de esperança, eu disse assim: mas se Deus quiser, no máximo 1 semana o senhor está indo para casa. Aí ele disse assim: não, padre, eu não estou falando de ir para a casa da minha filha aqui, estou falando de voltar para a minha casa na Bahia, porque eu sou de lá. Eu disse: isso já não vai ser tão rápido. Ele disse: então é esse o meu medo, a minha impaciência, porque eu vou ter que ficar aqui mais de 30 dias para poder fazer revisão, até que os médicos me liberem para eu estar retornando. E eu perguntava para ele: mas por que o senhor está com tanta pressa? O senhor deixou alguma coisa lá na cidade do senhor pendente, o senhor precisa resolver? Não, pai, porque essa minha filha, que eu estou na casa dela, no passado ela arrumou um namorado, arrumou um companheiro, e quando ela estava namorando com esse rapaz, ela ficou gestante dentro de casa, e eu ameacei a tirar a vida da minha filha por causa disso. E quando eu ameacei tirar a vida da minha filha, minha esposa, que tinha uma irmã que morava aqui nessa cidade de São Paulo, deu um jeito e trouxe ela para aqui, para a cidade de São Paulo. E quando chegou aqui, ela foi trabalhar numa casa de família, e trabalhando numa casa de família, ela conheceu um rapaz, e o rapaz assumiu ela, e assumiu também a filha que estava dentro dela, como se fosse dele. E para minha vergonha, essa moça que estava aqui me acompanhando é fruto desse motivo pelo qual eu expulsei minha filha dentro de casa. E agora eu olho para minha filha, porque quando eu vim para aqui, a única filha que tinha recurso, que tinha condições de me assistir e de me acolher na casa dela, foi essa que eu cometi essa ação, de expulsar ela e de ameaçar tirar a vida. E o fruto que nasceu dela é a moça que está aqui comigo me cuidando. E isso me causou uma vergonha, uma dor muito grande. Eu queria voltar atrás por eu não ter cometido esta ação. E eu disse para ele assim: não fique se condenando, porque Deus, em cada ação que a gente pratica, tem um projeto, e o projeto era justamente poder oferecer essa possibilidade hoje do Senhor estar aqui, do Senhor estar se tratando e ser curado. E o que eu quero partilhar aqui com vocês, não quero julgar essa causa, essa ação, mas nós temos que ter muito cuidado quando nós agimos com o ser humano, para não cometermos ações, não verbalizarmos palavras que venham machucar, que venham causar um certo trauma, e que nós não podemos depois voltar atrás. Esse homem não pode mais fazer com que essa
voltar atrás no tempo e agora perdoar sua filha, e agora abençoar essa menina que nasceu, uma vez que ele amaldiçoou, uma vez que ele ameaçou de tirar a vida da própria filha. Então nós precisamos viver bem, viver no perdão, viver na harmonia, na fraternidade, para quando a nossa idade avançar e se aproximar o momento do nosso encontro com Deus, nós estarmos preparados para essa realidade. E cada ação que nós praticarmos, que nós cometer no nosso dia a dia, isso terá consequências nesse momento final da nossa vida, né? Quando a gente vai acompanhar alguém no leito de morte, sempre a questão é: se eu pudesse voltar atrás. Só que nós não podemos voltar atrás. Eu não posso voltar a ser criança novamente. Eu não posso ser agora um recém-nascido e estar nos braços da minha mãe novamente. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu verbalizo e com aquilo que eu pratico, porque um dia eu vou precisar prestar conta das minhas ações diante de Deus. E seria muito bom que nós estivéssemos, como nos aconselha o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, a partir do verso de número 35, estarmos vigilantes para a chegada do Senhor. E em outras passagens da Sagrada Escritura, vai dizer que esse dia acontecerá como a vinda de um ladrão. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de ser roubado, de ser assaltado, né? Você não está esperando, de repente alguém põe uma arma na sua cabeça ou na sua frente e pede para você passar determinados objetos. E se nós soubéssemos o dia, quem já teve a experiência de ser roubado, se eu soubesse que aquele dia ia acontecer, naquele momento eu tinha me preparado, eu tinha deixado em casa minha carteira, eu tinha deixado os meus bens materiais e não tinha permitido que isso acontecesse. Por isso que nós precisamos estarmos preparados. Não sabemos o dia nem a hora, precisamos estarmos vigilantes. E essa vigilância é como apresenta a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso número 8, estarmos revestidos de caridade, de esperança e de amor. Paulo vai fazer ali uma analogia que nós cristãos devemos estarmos revestidos de caridade, do amor, de assistir aos nossos irmãos que necessitam e sempre alimentando essa esperança. Ele vai fazer uma analogia que o cristão tem que estar com o capacete da esperança. O capacete é aquilo que está na cabeça e nós deveríamos trazer sempre na nossa cabeça a esperança da vida eterna, como nós rezamos na nossa profissão de fé. Então, que você retome esse texto, tanto de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 35 ao 48, que nos convida, cada um de nós, a nos prepararmos espiritualmente, sermos vigilantes, estarmos atentos como um servo que espera a chegada do seu Senhor, e na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, que fala de nós investirmos da esperança, da caridade e do amor fraterno, para nós estarmos prontos para a chegada do Senhor, que Ele virá, certo como o amanhecer, como a aurora, como um novo dia que chega após a passagem da noite, do período da noite, assim será a vinda do Senhor. E que o Senhor nos conceda as graças, os dons necessários para nós nos prepararmos espiritualmente, através da oração, através do perdão, através das boas obras, para quando o Senhor chegar, numa tranquilidade, nós podemos irmos a esse encontro sem deixarmos tristeza, sem deixarmos dor, sem deixarmos sofrimento para os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude e nos conceda as graças e as bênçãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé e juntos façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,